Estamos no ar com mais um Diálogo Espírita. No programa de hoje nós vamos debater o problema da depressão, as fobias e outros distúrbios psíquicos. E o Espiritismo responde o que fazer aqueles pais cujos filhos não querem acompanhá-los aos centros espíritas. E também a revolta que muitas vezes visita as pessoas que perdem ou são separadas pela desencarnação, obviamente, de alguém que parte para o mundo espiritual. E no quadro Nosso Lar, nós faremos apontamentos em relação aos preparativos no mundo espiritual da reencarnação. Então, com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre fala hoje de um assunto muito importante. É um dos chamados males do século, já desde o século passado e também neste, que é a depressão, entre outros distúrbios psíquicos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com os nossos companheiros Marlene Spirandil e o João Donha. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem. Graças a Deus. E então nós vamos tratar aqui desse problema que já afetou em algum momento da vida 15% da população mundial. Isso aí é geral, não é só no Brasil. É importante que a gente comece a colocar aqui, Marlene, Donha, que ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, a depressão não afeta, não atinge somente adultos, mas também crianças, adolescentes, inclusive muitas vezes desembocando em tentativas ou consumação de suicídio. Também não é uma questão apenas para aquelas pessoas que estão com problemas, às vezes está tudo bem na vida e a pessoa continua triste, abatida, aliás não é triste, é depressiva, porque é diferente, né? Não é uma característica também apenas daquelas pessoas desocupadas, muita gente acha que isso é quase uma sem-vergonhice, que depressão se cura apenas com trabalho. Não é bem assim também, a gente vai ver aí no correr do nosso programa. E também, Donha, não é sinônimo de obsessão. A obsessão pode estar por trás dos processos depressivos, mas nem sempre, né? Então eu queria que vocês comentassem alguma coisa aí, justamente sobre as causas da depressão. As causas, nós sabemos que elas são multifatoriais. E existem causas atuais, né, relacionadas a situações do presente, desta vida, e também de vidas anteriores, não é isso, Marlene? Com certeza. Como você disse, é a doença do século. É uma doença que tem a tendência de ultrapassar em estatística todas as outras doenças, a depressão. E ela está ligada exatamente à nossa evolução tecnológica, à aceleração do mundo em busca de que nós não sabemos o quê. Supõe-se de que objetivos, mas quais objetivos? E isso causa, que você fala que nem sempre ela tem causas, né? Mas uma insatisfação do espírito, isso psicologicamente falando. Uma insatisfação do espírito de que eu corro para trabalhar, eu corro para conquistar, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho meus filhos em boas escolas, mas isso não preenche e me dá um vazio enorme. O casamento não satisfaz, não preenche, não dá tempo de ter um relacionamento conjugal satisfatório, em que a pessoa planeje, em que a pessoa esteja junto com o seu parceiro, juntos de verdade. Cada um segue o seu caminho. E isso vai gerando depressão, porque o espírito está cobrando a evolução. Donha, nós temos aí nós sabemos, do ponto de vista, nós não somos especialistas, a não ser a Marlene que é psicóloga, né? Mas eu e o Donha não temos essa formação, mas a gente procura se informar e etc. Então, a gente sabe que dentre as causas presentes da vida atual, digamos assim,
as causas mais frequentes são aquelas: é desemprego, é uma doença grave, uma doença crônica, é a perda pela morte, a separação de um ente querido, né, algum problema grave, etc. Mas existem também aquelas causas espirituais, aquilo que o indivíduo traz de vidas passadas. Contribui? Exatamente. Hoje em dia busca-se uma abordagem multidisciplinar, busca-se uma visão holística do ser, levando em conta o bio, psico, social, etc. O que o Espiritismo pode contribuir é com o acréscimo da visão espiritual no processo. Porque o que o Espiritismo leva em conta, o nome mesmo já diz, né, é um novo paradigma, o paradigma do espírito. Nós tivemos vários paradigmas aí, a coisa centrada em Deus, depois no homem com o humanismo, né, o teocracismo, depois no homem com o humanismo. Com o Espiritismo está centrado no espírito. O que significa estar centrado no espírito? Significa compreender o ser como um ser interexistente, um ser que existe antes dessa vida, existe nessa vida e ainda vai continuar existindo perpetuamente. Levando em consideração isso, o Espiritismo então vai contribuir com uma visão espiritual dentro do processo. Porque mesmo aquelas causas que nós consideramos hereditárias, elas podem estar vinculadas a experiências anteriores do ser, em outras existências, que agora se refletem nessa existência como se fosse consequência do arcabouço genético. Fora isso, existem as outras causas que a Marlene bem relacionou. Em todas essas situações, eu penso que a mudança de ponto de vista, ou seja, a gente se está encarando a coisa apenas do ponto de vista material, apenas desses problemas que nos cercam, etc. e tal, e o Espiritismo nos levando a encarar as coisas de um outro ponto de vista, do ponto de vista da imortalidade, do ponto de vista do espírito, que abarca até desde da vida passada como a presente e a futura, eu tenho a impressão que isso aí insere no processo uma nova possibilidade de se tratar, se lidar adequadamente com o problema. Indivíduo como um todo, como você colocou, sim, né? Mas, Wilson, é até interessante que o Espiritismo Consolador prometido, né? Que a pessoa vai na casa espírita esperando que na primeira, segunda ou terceira vez, no máximo, que ela vá em busca de cura para a depressão, tudo mude. Mas não, ela frequentando assiduamente a casa espírita, assistindo a palestra, tomando passe, ela vai internalizando dados que vão consolando a alma dela, vão dando resposta para a alma dela, e isso vai minimizando de acordo com o tempo. Vai preenchendo aquele vazio que você citou lá atrás. É muito interessante isso aí, e o Donha falou sobre o problema genético. Então, para a gente se situar aí, hoje em dia se diz, a medicina já encontrou o gene responsável, um ou mais pela depressão, pelo alcoolismo, pelo homossexualismo, homossexualidade, etc, etc. E é verdade, as pessoas dizem, então, tudo isso não tem nada a ver com o espírito, tem só a ver com o corpo. Mas se esquecem de que os genes já são uma expressão do próprio espírito. É o espírito que traz, e no mapa cromossômico de cada indivíduo, quando vai reencarnar, ele já renasce com aquelas tendências. Não quer dizer que vá realmente desenvolver esta ou aquela enfermidade. Ele pode até contornar esse tipo de problema. Agora, existe um outro aspecto que eu queria colocar também para vocês aqui, que é em relação à obsessão. Eu falei lá no início que depressão não é sinônimo de obsessão. Então, a obsessão, ela pode estar presente às vezes, até aumentando os sintomas para o paciente, mas nem sempre, né? Nem sempre, mas é uma possibilidade muito grande, dada a característica da própria enfermidade. Porque a pessoa fica mais vulnerável psicologicamente, ela fica abatida, ela fica mais propensa ao pessimismo e possivelmente até ao reencontro com experiências não muito positivas do passado, o que pode possibilitar mais um reencontro com desafetos ou mesmo espíritos que às vezes estão também numa situação difícil, deplorável, e acabam sintonizando com uma situação dessa. Sim, depressivos que se suicidaram. Isso, os fatores ocorrem. Por isso que a abordagem tem que ser holística. A medicina vai ter uma dificuldade muito grande enquanto ela insistir em tratar o homem apenas como
como essa vestimenta, como esse arcabouço, esquecendo. Nós sempre dizemos aqui, olha, nós não somos um corpo que tem uma alma, um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo temporariamente. E é assim que nós devemos raciocinar em todos os sentidos. Então, infelizmente, isso não depende só de nós, depende da própria compreensão da medicina, que aos poucos está mudando. Esses paradigmas aí estão sendo mudados. A própria Associação Médica Espírita do Brasil, por exemplo, já promove congressos, etc., e não só aqui no Brasil, mas um movimento grande em algumas universidades, no estrangeiro, que ela já tem uma visão um pouco diferenciada a respeito. Né? Agora, Marlene, isso aí seriam as causas, né? Atuais, de vidas anteriores, motivadas por grandes problemas, por grandes traumas desta encarnação, até mesmo por obsessão, que seria espiritual, espirituais do próprio anímico, né? Da própria alma. Mas, e prevenção e combate? Como é que a gente começa? Para aquele que não tem esse problema, e quer escapar disso aí, não quer cair, como é que faz? Olha, a prevenção é a atividade realmente, mas é uma atividade não de eu só trabalhar, não ter tempo para mim, e de eu não sou feliz no casamento, eu espero que o outro mude, não. Nós temos que buscar as mudanças, constantemente renovar as atitudes e os comportamentos. E não adianta, a disciplina, da mesma forma que foi falado para o Chico, através do Emmanuel, o que eu preciso, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E eu também digo, disciplina, disciplina, disciplina. Eu posso ter uma vida atribulada, mas eu tenho que programar as coisas que eu tenho que fazer para eu não me perder no meio do caminho. Isso causa uma insatisfação ao espírito que vai a gente fala embotando, ele vai se fechando igual uma concha até que ninguém mais consegue acessar. E aí a depressão vai até a depressão profunda e ao suicídio. Quando chega ao suicídio é porque não houve mais ninguém. Ninguém entende aquele ser na concepção dele, ninguém pode fazer mais nada por ele na concepção dele. Então, a prevenção é eu estar renovando no meu dia a dia um objeto de lugar, uma atividade, planejando estar com os meus filhos numa hora específica, mas só com eles, planejando estar com meu marido numa hora específica, mas tem também o fator remédio, a medicação. Pois é isso que é necessária também, não é para louco não, ninguém está louco, mas isso, precisa da medicação. É isso que eu gostaria de frisar aqui. Que às vezes nas casas espíritas nem sempre há uma orientação mais adequada. Pensa-se que só com passe, água fluidificada e leituras, boas leituras, vai resolver o problema da depressão. Não vai. Precisa do tratamento médico, da medicação, da psicoterapia e da espiritualização, do tratamento espiritual. Donha, também, só para complementar aqui, que a gente incluiu até no título no início do nosso programa, que não é só a depressão, então também existe as fobias, a ansiedade, o estresse, entra nesse bolo, nesse conjunto de enfermidades ditas mentais aí que trazem um grande desconforto para as pessoas, né? E o caminho de cura, de prevenção mesmo, né? Exatamente, principalmente o estresse, né? Que depende bastante do planejamento, da vida da pessoa, da disciplina da pessoa, né? Da autodisciplina. Essas coisas todas são adquiridas pelo estudo e pelo conhecimento do espírito. A ampliação da visão da realidade e o aprofundamento do estudo desses fenômenos que ocorrem com a alma humana, não só encarados do ponto de vista científico, puramente científico, mas com a contribuição espírita, que acrescentam a ciência espírita, que não é totalmente aceita pela ciência convencional, acrescenta uma série de conhecimentos nos mecanismos da nossa alma, né? E esse estudo vai possibilitar cada vez mais tanto uma profilaxia como uma terapia, uma terapêutica desse. Melhor prevenir do que remediar, diz o ditado, né? Então vamos jogar a bola para cima, vamos acreditar em Deus, vamos nos espiritualizar, que isso vai contribuir, vai trazer aquilo que nós falamos outro dia, o alimento espiritual. O nosso espírito precisa de alimento, e o alimento, essa nutrição, vem de boas leituras, de boas atitudes, de bons pensamentos, uma conduta correta. Eu só queria passar aqui, no final do nosso programa, não sei se vai ser possível depois colocar na tela, eu vou ler aqui para vocês 8 títulos de livros espíritas que tratam sobre a depressão.
Infelizmente não vai poder, todo mundo vai ter tempo de anotar, mas pesquisem, procurem nas casas espíritas, nas livrarias das casas espíritas ou das livrarias, que vocês vão encontrar alguns deles pelo menos. Então nós temos depressão, causas, consequências e tratamento, do Isaías Claro. Nós temos depressão, doenças da alma, do Francisco Cajazeiras. Nós temos depressão e autoconhecimento, Vanderlei Soares de Oliveira. Nós temos depressão, abordagem médico espírita do Oswaldo Eli, Jaide Rodrigues e Roberto Lúcio de Souza. Depressão e obsessão do Alírio Cerqueira Filho. Depressão, cura-te a ti mesmo, Salvador Gentili. Depressão tem cura, Edgar Oliveira Garcia. E depressão e transtornos mentais do Paulo Miguel Velasco. Tá ok, meus irmãos? Procurem, se informem que vocês vão encontrar, vai ajudar bastante para vocês, prevenindo e remediando se for o caso. Grande abraço para vocês todos, até o nosso próximo Tema Livre. Grande abraço. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Também Somos Luz, da autora Lúcia Cominato, é um dos últimos lançamentos da editora M de Capivari, São Paulo, a segunda no segmento espírita no Brasil. Com 262 páginas, traz 122 mensagens mediúnicas do Espírito Irmã Maria do Rosário, com reflexões e autoajuda para a alma. Os contatos com a editora M podem ser feitos pelo telefone 19 34 97 7000 ou e-mail vendas@editoram.com.br. Só. Olá, meus irmãos. Esse é o quadro Espiritismo Responde, que conta com a colaboração de vocês nos enviando perguntas a esse e-mail que aparece abaixo na tela. Vou responder a 2 perguntas enviadas. A primeira é: perdi um ente querido que amava muito e muito jovem. Isso me causou revolta e não consigo esconder isso de meus filhos. O que posso fazer para minimizar as consequências neles? Nós temos que pensar, querida irmã, em primeiro lugar, que a dor é nossa, que o sentimento é nosso. A pessoa que partiu, ela simplesmente saiu de uma prisão, que é o corpo físico, para ela ir para o mundo espiritual, se libertar dessa prisão. E principalmente as crianças precisam receber uma imagem mais amena da morte, para que elas não criem no futuro um medo sem controle da morte, que tudo elas não vão ter segurança porque vão ter medo da morte. Então nós temos que lidar com a nossa dor. É claro que se a morte é recente e as pessoas chegam para você, ah não, isso vai passar, ah você vai ter que aceitar, você tem que se conformar. Não, no começo a gente realmente se revolta, a gente realmente fica triste, a gente não suporta a dor. Mas nós temos que começar a lembrar das coisas boas que esse ente querido nos deixou, para que a gente passe uma imagem alegre e feliz dele. Mas isso é com o tempo. Converse com as crianças que essa dor vai passar, que essa dor vai minimizar e que depois nós vamos conseguir aceitar e conviver com a presença espiritual desse ser. A visão espírita nos consola por causa disso. A segunda pergunta: tenho filhos adolescentes e eles não querem me acompanhar à casa espírita. Devo obrigar? Que polêmica. Então, olha, muita gente me pergunta, obrigar? Nada nós devemos obrigar, nada.
As crianças de hoje, o jovem de hoje, tem outra cabeça, outra visão. Nós temos que negociar deveres e vantagens. Então vamos negociar, principalmente falando para os nossos filhos. Deus nos dá 24 horas de proteção, de amparo e de tudo que nós temos na vida. Por que não dar a Deus? A Deus não, a nós mesmos. Mas por que não oferecer 1 hora de dedicação para aprendizado? Eles querem ficar no computador, eles querem ir no cinema, eles querem ir na balada, eles querem ir no aniversário? Querem? Tá bom, então não vai. Pois não dedica 1 hora para Deus, 1 hora para que eu possa educá-lo, 1 hora para que eu possa passar a base e o alicerce principal, que é o espiritual. Por que eles vão ter direito de fazer as outras coisas? O dever é eu estar primeiramente com Deus no coração. Se nós não passamos isso para os nossos filhos, como a base e o alicerce principal, eles não vão responder a nada de positivo na vida, porque não vão acreditar que existe uma proteção, que existem deveres, que existem algumas coisas espirituais que eu preciso me ater para eu continuar a minha vida. E o acesso dos obsessores em cima deles, sem essa proteção espiritual, meus irmãos, minha irmã, é muito maior. Então vamos negociar, vamos conversar, vamos fazer leituras. Os meus filhos, eu comecei a fazer leitura em casa de livros espíritas. Eles se interessaram e passaram a fazer mais leituras e mais leituras. E a conhecer o espiritismo. Então vamos negociar. Eles têm direitos, mas eles também têm deveres. Nunca se esqueçam disso. Não só para ir à casa espírita ou para a igreja ou qualquer outra religião, mas também nas coisas dentro de casa. Eles têm direitos e deveres. Vamos negociar. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima. Prezados amigos, nosso quadro Nosso Lar de hoje, nós vamos falar aqui de um problema, uma situação muito interessante, que é os preparativos para a reencarnação, que não é igual para todos, mas que nós vamos ver um caso em particular aqui, tirado do livro Missionários da Luz, da série do André Luiz, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 13 deste livro. É fantástico, realmente é maravilhoso, vale a pena vocês lerem ele, ler o livro todo, inclusive. Mas nós vamos aí observar algumas coisas. Eu vou fazer um resumo desse capítulo, porque para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. Então, estava se programando a reencarnação de um espírito chamado Segismundo, e cujos pais seriam Adelino e Raquel. Então, começa que o futuro pai, ele tinha sido, numa encarnação anterior, assassinado por este reencarnante, pelo Segismundo. Daí que quando começa a aproximação desses espíritos, os espíritos benfeitores, começam a trabalhar a aproximação desse espírito junto ao pai, ao futuro pai e futura mãe, ele começa a ter pesadelos, porque ele sente que ali por trás existe a presença de um inimigo, ele se atemoriza, ele tem dificuldade para receber, diferentemente da mãe. Na primeira visita de Alexandre e André Luiz, são os mentores, e mais o futuro mentor, que vai acompanhar o espírito guardião durante a encarnação, principalmente na primeira infância desse espírito que vai reencarnar, eles inspiram um menino de 3 anos, que é o filho mais velho do casal, para falar algumas palavras, fazer algumas perguntas, e isso ajuda na melhoria do clima conjugal, na conversa entre marido e esposa. Ele sempre mais refratário, mais triste, mais preocupado com os negócios. Depois nós temos o espírito de Raquel, desdobrada pelo sono, ela confraterniza com a avó dela. A avó dela também desencarnada, evidentemente, e com os demais, mas ela não vê os outros mensageiros. Ela só tem a acuidade visual no desdobramento durante o sono para o espírito avó.
Aqui na página 198 do livro Missionários da Luz, eu queria ler esse pedacinho aqui, que é fundamental para a gente entender. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Mais à frente ele diz assim, trata-se de um domínio de semibrutos. É inegável que também aí funcionam as tarefas, de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servir as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. Entre as criaturas, porém, que se encaminham aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, aquele corpo sutil, né, que nós temos, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração. Então vejam que ele explica que nem todas as reencarnações são iguais. Alguns têm merecimento maior, embora ele fosse um espírito assassino, digamos assim, mas ele trabalhou muito no mundo espiritual, durante o intervalo entre uma reencarnação e outra. E isso fez com que ele adquirisse méritos por intervenção, os espíritos intercessores, etc. Numa nova visita, os espíritos construtores se fazem presentes para cooperar na formação fetal. Alexandre avalia os mapas cromossomiais para a ação magnética. Então, existe uma equipe de espíritos que vai atuar magneticamente no reencarnante, na mãe, para conseguir dar êxito a esse processo. Eles incentivam o Sigismundo para não ser como a maioria dos ignorantes e infelizes que ficam inconscientes neste processo. Então, eles pedem que ele se mantenha consciente e se ajude para que esta reencarnação seja bem sucedida. Então, os primeiros, aqueles outros espíritos, eles são magnetizados e adormecem. E o trabalho deles fica substituído pela mente das mães e pelos demais amigos espirituais. A ligação fluídica mais intensa na última semana antes da concepção, né? Preparando a redução do perispírito e o mergulho na inconsciência. Esse Sigismundo ele só adormeceu há poucos minutos antes da ligação com a mãe. Como também na morte, para muitos, a reencarnação é fácil, quase sem concurso dos espíritos, né? No caso de Sigismundo, ele não era nem muito bom nem muito ruim, então ficou uma situação intermediária. A mãe de Raquel é que leva o perispírito do Sigismundo reduzido, já na forma de criança, para os braços da futura mãe, da Raquel. Mais de 100 amigos participaram dessa atividade, quando o casal estava dormindo. Impressionante, mais de 100 espíritos atuaram. Veja como é importante, como é trabalhoso, como nós devemos valorizar a vida. E nem pensar em aborto, minha gente. Nem pensar em aborto. É uma coisa muito séria, envolve muita preparação, o trabalho de muitas pessoas. Os pormenores anatômicos, as circunstâncias adversas, ambientes hostis, geralmente são os melhores lugares de aprendizado e redenção. Por isso que cada um ajuste seus defeitozinhos, as suas dificuldades físicas. A gente já falou outra hora sobre isso aí. O quarto estava cheio de luzes, uma coroa brilhante desceu sobre Raquel. E a ligação se deu como se fosse uma flor na haste da planta. Isso tudo antes da união do espermatozoide com o óvulo. É o que eles descrevem. Alex escolheu e energizou o espermatozoide mais apto, para que ele vencesse aquela corrida e fecundasse o óvulo, aquele que tinha as características necessárias ao cumprimento da missão do Sigismundo, pelo menos fisicamente. Ele foi ligado e o pequeno globo de luz passou a se movimentar. Olha só que maravilhosa, que descrição bonita, né? E o perispírito do Sigismundo passou a atuar como um ímã, atraindo as células em torno de si, tal qual um ímã atrai as limalhas de ferro. Então, absorvendo as células para o modelo perispiritual que já havia sido traçado do indivíduo adulto depois. Né? Então, isso aí é um resumo desse capítulo 3 do Missionários da Luz. Fantástico, leiam o livro todo, mas entendam a responsabilidade que nós temos perante a vida,
perante a vida dos nossos filhos, perante a nossa própria vida, valorizar aquilo que somos, a oportunidade, quanta gente trabalhou para que nós estivéssemos hoje aqui. Aproveite bem a sua encarnação. Muita paz a todos.